Vou gravar, beleza. Estamos gravando a aula intensiva, aula 7 do curso de intensivo do Enem, tá bom? A pedidos, hoje nós vamos ver crase, certo? Para a felicidade geral de todos os presentes, né, Laura? Certo? E eu estava pensando assim, como é que eu vou botar ou revisar a questão da crase sem ser aqueles exercícios meio maçante, sabe? Que vai assim. Então, Aham. eu pensei em a gente construir a colocação da crase e já pensar na regra que rege isso ali, Tá, beleza. né? Então, eu vou compartilhar aqui, tá, a nossa aula e vamos construir. Nossa, fechou tudo. Ah, caca, deixa eu só achar direitinho, porque fechou a aula aqui. Tá aqui. Ah, show de bola. Abriu. Tá. E eu já vou puxar. Tá, parabam, parabam, parabam. Olha aqui. Tcharam! Tá vendo aí, né, Laurinha? Aham. Vamos lá. Crase. Coloque a crase, se necessário, e escreva as regras para cada caso. Veja bem que aqui eu devia ter colocado. Coloque o acento indicador de crase, bababá, mas Uhum. né, dá para ser mais direto. Primeira coisa, o que é a crase? Crase não é o acento não é a crase. Crase é um fenômeno. É um fenômeno de fusão. Crase é fusão de vogal igual. Beleza? Fusão Beleza. de vogal igual. Nem sempre onde há acento grave tem crase, e nem sempre onde não há, onde há fusão vai ter acento, Uhum. tá? Eu vou te dar um exemplo bem clássico. Pensa na palavra aguardente, tudo bem? Tá. Ó, em água, deixa eu passar o seguinte, deixa eu tirar esse daqui aqui, que daí vai ficar mais fácil, ó. Em aguardente, ó, água mais ardente. Show de bola, certo? Ardente. Ardente. Ok. Se você pegar, unir essas duas palavras, você vai ter aguardente. Show de bola, tá? Esse azinho aqui, ó, é uma crase. Por quê? É a fusão de letra igual, tá vendo? Sim. E não tem acento, mas é uma crase. Tá? Outra situação de crase também, tá? Quer ver uma coisa? Se eu pegar o verbo estudar, tá? Estudar. E eu pedi para ti, Laura, como é que fica o estudar no passado? Pretérito perfeito do indicativo, tá? Como é que Meu ficaria? Deus, professora, eu não sei nada sobre tempo verbal. Tá, então me diz um passado do verbo estudar. No eu. Estudei. Ótimo, tá aí, é isso que eu queria. Estudei, tá? Diz para mim o seguinte, qual é a letra que te indica o passado em estudei? Away, né? Uma letra só. Uma letra é o. É o E ou é o é, I? eu acho que é o I. Isso, quer ver? Pensa em outras, tá? Pega o verbo correr. Corri, Ah, aham. parti, Entendi. parti, entendeu? Então, esse I indica o passado, certo? Tá, beleza. O I indica o passado, certo? Beleza? E o E, certo? Vem da conjugação AR. Concorda comigo? Uhum. Se tu pensar assim, qualquer verbo que termina em AR, ó, Sim. precisar, precisei, estudar, Precisei, aham. estudei, falar, Sim. falei, tudo bem? Aham. Agora, tu imaginas o seguinte, pega um verbo que termina em IR, tudo bem? Por I, exemplo, é. isso, Ri. partir, tudo Tá. bem? Partir. Eu, passado, Partir. eu parti, tudo bem? Então, você tem o I do passado, certo? Mais o I da conjugação. Tu concordas? Aham. Então, aqui é a fusão de dois Is. I do passado e da conjunção. Isso Tá. aqui é uma crase. Partir. Daí como que fica? Eu parti. Eu parti, mas aí não tem crase?
Tem crase, a fusão de letra igual. Ah, tá, entendi. Tá, beleza. Tem crase. Só que ninguém Aham, ensina crase dessa forma, né? Que acha que aham, crase é o acento. Não. Toda vez que você conjugar um verbo que termina em IR no passado, você aham. está fazendo uma crase. Entendi, entendi. Então meio que a coisa, a fusão das letras. Não é a fusão das letras, mas é Não é, quando. exatamente, fusão de vogal igual. Tá, entendi. Tá. Tá? Não acontece só com A, acontece agora, que Aham, eu vou te mostrar, acontece com I também. Então, uma vez uhum, que você entende o que é a crase, agora a gente pode trabalhar com as regras. tá. Tá? Beleza. Então, vai lá. Qual é a primeira regra? A regra mor da crase, certo? Que é não vou botar nenhuma não é regra, vou botar de macete, tá? Que é o macete Uhum. do masculino. Tu lembra desse macete? Sim, que é para trocar pelo ao, né? Isso. Você troca o substantivo feminino por uma Aham. palavra No masculina. masculino. Se ao Isso. trocar aparecer ao, lembra o que é ao? É preposição a mais artigo o. Aham. Se você trocar o masculino pelo feminino, você tem a preposição a mais o artigo a. Aí você tem a fusão. Por isso que trocando pelo masculino, tá? Então vamos dar uma Tá. olhada aqui, ó. Fazendo esse macete do masculino, aquela candidata a rainha troca por rei. Aquele candidato a rei da beleza virou ao. Não. Não, então é só A. Vou botar em maiúsculo, tá? É só A. Tá. Né? Por quê? Porque se eu pegar isso aqui, ó, olha o macete que eu vou botar assim, ó. Eu vou transformar em masculino. Aquele candidato a rei. Tá vendo? Uhum. Cara, assim, ó, vamos falar bem a verdade. Esse macete você resolve a prova, Aham. tá? Tá. Quando foi a televisão? Quando foi ao baile, por exemplo. Tudo bem, ó? Se eu botar Ah, aqui, ó, quando foi, pega a televisão, coloca a palavra baile. Quando foi ao baile. Então, virou ao, é porque aqui tem crase. tá. Ah, o baile. Tá. Ah, tá. Show? Aham. Pôs-se a roer as unhas. Ah, professora, eu vi esse C agora aí, essa coisa Hum, de colocação pronominal. Você acha que a gente consegue falar sobre isso também? semana que vem. Ah, tá, ok, A então. aula já está pronta, inclusive. Ah, ótimo, que bom, que bom. Eu acho que vai ser muito bom. Tipo, essa semana eu fiz uma sobre crimes ambientais, né? Uma redação sobre crimes Hum, ambientais, e eu comecei com aquele filme Wall-E. Inclusive, uhum. ficou muito bom. Depois, se você quiser, eu Ah, te quero mando. sim, quero dar uma olhada assim, que legal. E daí eu falei, eu tava em dúvida, né? O filme se passa. Daí eu falei assim, se passa, será que tá certo? A gente vê tanta gente falando. E daí eu comecei a me perguntar, se passa, mas daí o se ele tá na frente do verbo, na frente do verbo, e daí eu, não sei, dei uma Tá. travada e mudei. Então, para você não travar mais, tudo bem? Uhum. Tá? Se o pronome, tá, vier entre o sujeito e o verbo, você escolhe a possibilidade. Eu posso falar, Ah, eu olha só, escolho. o professor me chamou ou o professor chamou-me. Os dois estão corretos. Ah, entendi. Então, eu falo, tipo, o filme Wall-E, eu posso falar se passou, então, se Uhum, passa. uhum, Ou o filme Wall-E passa-se. Não, sim, passa-se? passa-se, Passa-se também? perfeito. Ai, que bom saber disso. Tá, então tá, pode continuar Lembra, aí que as eu já crianças se machucaram ou as crianças Aham, machucaram-se. aham, verdade, verdade, tem Os razão. dois estão corretos, Tá, tá? entendi. Então vamos lá. E aqui, tu acha que vai ter crase aqui, nessa última? Foi-se arroer. Não. Não, mas porque vem antes do verbo. Isso que eu. Exatamente. É bem isso aí. Pensa, É bem. tá? Para você ter crase, tem que ter fusão. Para ter fusão, lembra, onde vai o artigo? O artigo aparece com substantivo. Lembra? Tá. Não Aham. existe artigo, certo? O artigo a antes de verbo.
Aham, entendi. Tu pode botar o artigo o, que daí ele transforma o verbo, né? O fumar prejudicou a sua vida. Ah, entendi, Eu posso. entendi. Mas o artigo a não vai, não tem jeito de você colocar o artigo a antes de verbo. Por isso que não tem crase. Isso aqui é Tá. só preposição, ó. Tá? A regra é antes de verbo, somente preposição. Nunca o artigo a. Por isso que não tem crase. Tá. Show? Entendi. Entendi. Então tá bom. Vamos ver a 2? Vamos. Vamos lá. Eis a regra a qual sempre obedecia. Ódio à guerra e aversão às injustiças. E agora? Ódio. Eis a regra, a qual, né? A Uhum. qual eu acho que eu usaria a regra. Eu acho que eu usaria sem crase, tá? Tá. Então vamos lá. Vamos fazer o macete do masculino. Tá. A Presta regra. atenção. Para isso, é o seguinte. Eis o regulamento. Tudo bem? Isso. Ao Aí tu qual. vai ter que lembrar uma coisa aqui que o pessoal esquece, que é o seguinte. Isso aqui é pronome relativo, certo? Sim. A característica do pronome relativo é o seguinte. Ele entra no lugar da palavra que o antecede, no caso aqui regra e no caso aqui regulamento, sem problema, Uhum. e ele trabalha com a preposição do verbo que vem depois. Quem obedece, obedece a alguém, né? Certo? Ou não? Então, assim, eis o regulamento ao qual sempre obedecia, tá vendo? Uhum. Tu tem que Então tem. lembrar disso, que o pronome relativo ele vai trazer essa preposição. Tá. Então, se virou ao, o que que acontece? Daí vira. Daí tem crase. Sacou? Aham. Ô, professor, mas tipo assim, daí eu tenho que sempre ficar atenta à regência do verbo, né? Exatamente. Por isso que na redação, muitas vezes, quando você erra a crase, não é erro de acentuação, Aham. é erro de regência. E esse Entendi. errinho, por exemplo, essa crase que você esqueceria agora, tiraria os 200 Nossa, pontos. Tranquilo. nossa senhora, não Uhum. acredito Porque é erro de nisso. regência. Ai, que horror. Você está entendendo? Regência Tô. é o segundo erro mais grave na competência número 1. O Uhum. primeiro é de concordância verbal. Então, não é simples, mas foi só um acentozinho. Não foi só um acento. Tá? E se o erro da crase mudar o sentido do verbo, aí, querida, aí não é só competência 1, né? Aí é Aham. colisão também. Tá bom? Vixe. Aí é competência 4 que cai também. Tá? Então, como a redação do Enem ela é toda amarrada, tem que prestar muita atenção. Show? Tá, beleza. Aqui ficou tranquilo? Ficou Vamos tranquilíssimo. lá. Eis a regra a qual sempre obedecia. Ódio à guerra. Ódio ao. Deixa eu ver, uma palavra masculina. Você escolhe Ódio qualquer palavrinha, tá? É macete. ao. Tá bom. Ao. Agora eu não sei. Põe homem. Ai, ódio. Ah, tá. Ódio ao homem. Certo? Ódio Entendeu? à guerra. Aham. Então, assim, ó, esse é um problema que muita gente fica assim, eu não sei qual a palavra masculina. Pera, como é um macete, não importa, entendeu? Se tu Aham. botares ali macaco, ódio ao macaco, teoria tá fechou, entendeu? Tá. É só para saber se vai se vira A ou não. Tu não precisa fazer Tá, sentido, entendi. Entendi. tá? Tá? E a Tá. versão às A versão injustiças. às injustiças, né? Tipo, Uhum. com. Com? Ai, peraí. Aos regulamentos, por exemplo. Uhum. Então,
seria as com crase, né? Perfeito. Agora presta atenção, ó, aos regulamentos. Virou aos, então aqui tu vais botar as. Uhum. Show. Tá vendo? Pelo macete do masculino, você mata tudo, Uhum. tá? Fechou. Bom, depois eu mostro outro macetezinho aqui. Faz essa aí agora. A Tá. 3. A igreja cabe Propugnar. propugnar pelos princípios. Tá, peraí. A igreja cabe à igreja, né? Então, se cabe. Cabe. Vai pelo macete do masculino. Cabe ao homem. Isso. Então tá. Então eu Ó, colocaria crase, né? isso. Aqui, se eu botar homem, aqui, ó. Aqui vai virar ao. Então, aqui, Au. sabe, né? Aham, Vai ter. sim. Show. Cabe pelos princípios éticos e morais que devem reger é, a vida. Quem rege algo, né? Uhum. Então é a vida sem crase. Isso. É só pensar. O reger é verbo transitivo direto, né? Isso. Não tem Rege a vida preposição. enquanto. Peraí, deixa eu só ver. A igreja cabe para e morais devem reger a vida das comunidades, enquanto a política deve visar quem deve. Veja bem que aqui, ó, Laura, pensa mais Ah, simples. Isso aqui é uma oração. uhum, Então, esquece até o enquanto. A política deve visar ao bem comum. Tira aham. política, põe político. O político. Tá, entendi. Sem crase, então. Mesmo porque é sujeito, né? E sujeito não pode Aham, estar com preposição, né? sim. Tá vendo? Fechou. Uhum. Tá. Tá sendo claro? Tá ajudando? Como é que Tá tá aí? sendo, aham, 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 tá sendo bem bom. Vamos lá. Referiu-se às alunas. Referia-se. Referia-se. Ah, tá. Referia-se às alunas, eu acho que com crase. Com crase. Troca por alunos. Alunos, Referir. aham. Teve. Agora presta atenção. Aqui, na verdade, você tem duas opções, tá? Deixa eu te mostrar quais são as duas, tá? Se eu botar aqui como alunos, tudo bem? Eu posso Aham. falar referia-se aos alunos, mas eu também posso falar referia-se a alunos. Veja Aham. bem, tá Sim. vendo? Tá. Então, tudo se virou aos, eu tenho que virar as alunas. Mas existe a possibilidade de eu simplesmente botar a. Mas Referia-se ali, quando a. ele fala referia-se às alunas do curso, ele não tá determinando, Não tipo. necessariamente, eu posso falar a alunas do curso vespertino, no geral, Ah, entendi. Verdade, verdade. certo? Verdade, verdade. Então, preste atenção numa questão, por exemplo, de assinalar, poderia Uhum. ter essa opção do as, mas também poderia ter essa opção Essa sem é nada, outra. Tá, certo? Por isso que eu tá, quero te mostrar essas duas aqui, tá? tá, Vamos lá. beleza. Referia-se às alunas ou alunos do curso vespertino em suas palestras. Às vezes, vamos lá, olha só. Locução adverbial feminina. Feminina, tudo bem? Às vezes. Uhum. Tudo que for uma locução feminina, tá, Laura? Locução feminina vai ter crase. Aí tu vai dizer, como assim? Opção feminina. Uhum. Deixa eu te mostrar. Feminina. Olha só. Se eu botar assim, ó, vire à direita. Direita. Quero saber se tem crase ou não. Vamos lá. À direita não é lugar? Sim. Show de bola. Então, são duas palavras, então, na locução. Qual é a palavra mais importante entre a direita? Qual das duas é mais importante? Direita, né? Direita. Direita é uma palavra masculina ou feminina?
Parece ser feminina. É feminina, certo? Então, Uhum. você tem uma locução cujo núcleo é uma palavra feminina. Então, uma locução feminina. Locução Uhum. feminina tem crase. Entendi. Então, ó, à direita, Entendi. Tá, certo? tá. Meu Deus. Ai, que coisa! Ei! Ó, quer ver outra? Vou falar assim, ó. Ah, os alunos ficam nervosos à medida que a prova se aproxima. Aham. Tem crase aqui? Vamos ver. À medida que. Então, os alunos ficam nervosos à medida que. Vamos ver se é uma locução feminina. São três palavrinhas Medida. que andam juntas. Então, é uma Medida locução. parece. É uma Tá, locução. então. É uma Qual é a locução. palavra mais importante entre à medida que? Medida, né? Medida. Masculino ou feminino? Feminina. Então, é uma locução feminina. Então, Tá. à medida que. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, locução feminina tem crase. Então, eu te pergunto aqui, ó, esse às vezes, tu concorda que é uma locução adverbial de frequência, Aham. certo? E o núcleo é vezes. Vezes. Que eu não sei se é se eu não sei se é. Eu Vamos acho que é lá. masculino. Os vezes ou às vezes? Às vezes, é verdade. Então, é feminino. Entendi. Então, Tá, entendi. tudo bem? Aí nos ensinavam na escola, tipo, se termina com O é masculino, se termina com A é feminino. E daí o E eu sempre ficava com dúvida. Não, mas, cara, isso está tão errado, Laura. Quer ver? Telefonema. Telefonema termina Aham, com A. E aí? aham. O telefonema, né? Tadã! Entendeu? Aham. Então, não vai com esse negócio de que termina com A, termina com... Não, viu? Sim, sim. Não, Realmente. tá? Agora é o seguinte, fazia alusão a Mariana, tá? Sua filha, Peraí. Ah, tá. Fazia alusão a a Mariana. Vamos ver o Mariana. seguinte, antes de nome próprio, tá? Antes de nome próprio, crase é facultativo. Antes de nome próprio feminino, a crase é facultativa. Tu quer ver uma coisa? Já foi ao Nordeste, já falou com algum nordestino, Laura? Já. Já. Você já notou que eles não põem artigo na frente de nome próprio? Eu Sim. sou amigo de Laura, prima Aham. de Fernanda, que é Ai, sim. amiga de Tiago. Não põe Aham. artigo. Aqui no Sul você põe artigo para tudo. Aham. Sou amigo da Laura, prima da Fernanda, certo? Sim, sim, sim. Então, se o artigo é opcional, a crase também vai ser. Tá? Tá. Então, assim, ó, fazia alusão a Mariana. Eu posso fazer alusão ao Fernando ou a Fernando. Então, aqui eu posso fazer assim ou assim. Tá. Bom? Agora o seguinte, se for um nome numa personagem histórica, eu pergunto para ti, Laura, quem descobriu o Brasil? O que você me responde? Eu responderia Pedro Álvares de Cabral. Você não põe artigo, tá vendo? Você não fala Aham. que foi o Pedro Alves Cabral. Como é que é o nome do filho de Deus? Jesus. Você não fala que é o Jesus. Você fala Aham. Jesus. Entendeu? Aham. Personagens históricos, você não coloca artigo. Se não coloca artigo, Não coloca crase. perfeito. Tá. Entendeu? Cara, que coincidência. Minha avó falou agora sobre essa Joana Dark aqui. Tipo, agora, assim. É mesmo? Tu nunca ouviu falar Aham. nela? Já ouvi, claro. Ah, Mas, tipo, eu digo que foi coincidência, assim, tu porque eu vê, não né? via falar dessa mulher fazia muito tempo. Hoje É. veio duas pessoas falando. Mas tá Louco, né? bom. Aham. Essa mulher aí marcou a história mesmo. É. Eu não sei muito sobre ela, assim, eu lembro. Eu Sabe a lembro. história da Mulan? Já Sim. viu? Certo? Assim, ai, professor, na real que não sei, assim, muito bem. Mulan, o que que é? Uma mulher que foi para a guerra vestida como homem. Ah, sim, eu lembro disso aí da Joana Dark, só que eu não lembro. Eu sei que ela morreu viva depois, né? Queimada. E morreu E viva, não, eu. né? Ela morreu queimada. É, morreu queimada, é isso que eu quis dizer.
Mas Desculpa, eu não Laura, lembro desculpa, mas assim. achei engraçado. Não tem problema, imagina. Eu vou viajando aqui e vou pensando as coisas. E daí, mas eu não me lembro mais, assim. Eu sei que ela teve papel naquela guerra de 100 anos 100 entre a anos, sim, Inglaterra sim, sim. e a França, mas daí eu não lembro muito, assim, o que Ela é o aconteceu. papel dela Já ouviu falar em Anita Garibaldi aqui no Sul? Já, claro. Pois é, ela foi comparada a Joana d'Arc, tá? Ah, é? Sim, porque uma mulher lutando na guerra, Uhum. né, principalmente, né? Ela não era Sim. uma coisa que era bem vista, né? Uhum, Então, uhum. assim, ela teve um papel de inspiração, Sim. entendeu? Porque o pessoal fala, pô, se uma mulher está lutando para a nossa liberdade, imagina eu como homem, o que tem que fazer, entendeu? Então, Sim. ela serviu de inspiração. Então, muitas atribuem até o sucesso na guerra e tudo direitinho por causa dela. Muito doido, cara. Muito doido. Bom, mas entendeu essas regras aqui? Na 4 Entendi, aqui? entendi sim. Tá, então se vamos revisar rapidinho. Vamos lá. Lá em cima do masculino, Uhum. daí depois, deixa eu Locução, dar. locução feminina Aham. tem Da crase. locução adverbial feminina tem crase. Locução feminina em geral, tá? Não Locução só feminina, adverbial, tá, tá? Porque essa aqui, por tá. exemplo, a medida que é uma locução conjuntiva, é uma Ah, tá, conjunção, verdade. Tá. tá? E daí depois, quais mais mesmo? Deixa Vamos eu lá. ver. Nomes É, próprios femininos, tá? nomes próprios femininos, daí A a crase é locução, facultativa, frase a menos facultativa. que Tá, seja um nome, uma pessoa, um personagem histórico. tá, ao menos seja personagem histórico. Tá, entendi. Tu lembra que eu perguntei isso? Quando eu pergunto como é que é o nome do Filho de Deus, você não fala que é o Jesus, você fala Jesus. Aham, Quem descobriu o Brasil? aham. Pedro Alves Cabral. Você não põe Tá, artigo, entendi, entendi. tá bom? É a regra Tá, que já está contigo, tá, beleza. tá? Vamos ver a número 5 aqui. Costumava terminar suas atividades às Eu 18 colocaria horas. crase, Hum? colocaria, mas não sei Por por quê? quê, pelo costume. Tá. Só toma cuidado uma coisa. Tem gente que fala assim, porque é horas. Hora tem crase. Não, não. Não é por causa disso. Uhum, É porque eu posso trabalhar com masculino, tá? Vê uma coisa, ó. Eu vou fazer a regra do masculino, isso aqui, ó. Vou pegar esse aqui, certo? E vou tirar 18 horas e vou trabalhar com meio-dia, certo? Costumava tá, terminar suas atividades ao meio-dia. Virou ao? Então aqui tem crase. Mesma regra que a gente fez até agora, tá? Quando necessário, ficava até às 20 horas. uhum. E aí, com ou sem? Ficava, atividade ficava até as. É porque eu acho que aí os 20 horas eu não sei, na real, professor. Vamos fazer então. Vamos fazer a regra masculina. Tá? Meio-dia. Tá? Eu posso falar, ficava até ao meio-dia ou ficava até o meio-dia. Uhum. Porque o até deixa o artigo opcional. Esse atézinho assim, ó. O até torna a crase facultativa. Então, aqui eu posso falar até às 20 horas ou até às 20 horas. Tá, entendi. Certo? Com até, coloque crase se quiser. Com até coloca. Gostei, gostei. Ó, quer ver? Olha só. Presta atenção. Se eu botar o seguinte, ó. Fui ao mercado. Certo? Até aos dias. Não, até os dias atuais, né? Fui até o mercado ou até Uhum. ao mercado, tá vendo? Sim, Os dois estão corretos. tá, entendi. Por isso que daí você coloca a crase se você quiser, Tá. tá? Então ali vai. Mas nunca havia chegado aquela hora, Aquela hora eu colocaria com crase. certo? Olha só. Ah,
como é que eu sei quando aquele, aquela e aquilo tem crase? Tá? Uhum. Tem um macetezinho que é o seguinte: se aquela puder ser trocado, opa, deixa eu mudar. Aquele, aquela e aquilo, tá? Se puder ser trocado por a esse, a essa ou a esse, a isso, tá? Vai ter crase. Então, nunca havia chegado a essa hora. Uhum. Vê se faz sentido. Ó, nunca havia chegado a essa hora. Fez sentido, não fez? Fez. Se o aquela pode ser trocado por a essa, é porque tem crase. Tá vendo? Mesmo porque o chegar, lembra que ele é regido pela preposição a, né? Quem chega, chega a algum lugar. Uhum. Daí fechou. Doido, né? Uhum. Vamos lá. Peraí. Tô Deixa operando. eu ver de novo assim. Aquele é esse. É que eu tô agora tô pensando, né? Fui ao mercado, fui até o mercado, ficava até. Será que pode repetir isso aí, professor? Uhum. Ó, quero saber se aqui tem crase ou não. Na Não como? compareci àquele jantar. O que tu Não acha? compareci aquele Desculpa, jantar. compareci àquele jantar. Com ou sem crase? Colocaria crase. Certo? Vamos ver. Eu Vamos usar um falei macete. determinando Não assim. compareci a esse jantar. Virou a Hum, esse? tá, a Virou. esse. Então, Tá, tem crase. tá, então tem crase, então. Então, quando eu substituo a esse, A esse, a essa, a isso, qualquer desses aí, tá, tá? O uhum, aquele, aquela e aquilo tem crase. tá, beleza. Show? Show. Vamos lá. Estava sujeito a regras? Opa, estava sujeito As regras. com ou sem? Ah, tá. Estava sujeito às regras que foram impostas. Tá. Estava sujeito. É com crase. Se eu botar por regulamentos, Estava sujeito aos regulamentos. Eu colocaria eu crase. posso botar aos regulamentos, mas eu posso botar sujeito, estava sujeito a regulamentos. Tá vendo? Mesma coisa, lembra que a gente botou duas opções lá em cima, do referia-se a alunos? Aqui eu Estava posso sujeito botar tanto assim quanto a regras. a regra. Estava sujeito. Ah, tá. Entendi. Tá? Estava sujeito às regras que foram impostas a todos os funcionários. Com ou sem? Sei. Sim. Por dois motivos, tá? Primeiro, todos é um pronome indefinido. Aham. Antes de indefinição, nunca vai ter crase. Tá. Segundo, existe mistura de singular com plural, tá vendo? A no singular, todos no plural. Quando você tem mistura de singular com plural, nunca vai ter crase. Crase tem concordância. Tá. A todos os. Tá, entendi. A diretora era uma mulher alta, magra, gostava de se vestir a Michelle Obama, sempre em cores sóbrias. Então, eu sei que tem um prato também que é meio. Ah, agora eu não me lembro o nome, mas é com crase, né? Sim, é porque É subentende, a né? moda de, né? A Isso, moda. a moda de. Que é a mesma coisa que ao estilo de. Tá vendo? Virou ao, ó. Aham. Sim. Então aqui, a Michelle Obama. Cuidado que Tá. aqui não é por causa do nome, tá? É porque Sim. subentende ao estilo de. Tá. Tá? Entendi. Tchau, amada. Oi, vó, tô em aula aqui. Não, pode dar um beijo, só tá eu na aula. Só tá eu. Tamo junto. Tchau. Pode deixar. Pode continuar, professor, desculpa. Beleza. Você não te preocupa. Dia a dia, com ou sem crase? Dia. Ele tá rindo de mim que eu tô sozinha na aula. Tranquilo. Ai, meu Deus.
Tá, dia a dia. Eu acho que eu colocaria a crase. Nunca. Nunca? Repetição de palavra nunca vai ter crase no meio. Hum, Quer dia ver? a dia. Quer É ver uma verdade, coisa? né? A gente não usa isso quando eu uso dia a dia, eu nunca coloco crase. Então não põe. É, Repetição de palavra nunca vai ter crase, tá, entendi. tá? Aham. Dia a dia, a rotina o consumia. Chegava a casa no final da tarde. E agora? Chegava em casa, chegava. Não, não. É, Chegar é sempre com a preposição a. é Não verdade, existe. né? Você já falou isso pra gente. Isso. Chegava a casa, peraí. Chegava ao estábulo, eu colocaria a crase. Pois é. Aí tem um probleminha. Ai, 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 ai. Vou te mostrar. Casa, terra e distância. Grava essas três palavras, tá? Casa, Ainda bem que eu terra. botei terra com letra minúscula, tá? Aham. Só ocorre crase se for específico. E eu te digo mais, você sabia disso. Eu vou provar para Colocar você que você já sabia. Tudo bem? Tá. Aham. Onde você está agora? Estou em Fala, casa. fala, fala, fala. Estou Estou. na minha casa? Não, não, não. Você Não. não tinha falado. Estou em casa, você tinha falado. Estou em casa, aham. Tudo bem. Por que você não botou artigo? Por que você botou em casa e não na casa? Porque é. Porque no sentido geral, você não está especificando. Eu cheguei Quando em você casa. especifica a casa, você põe artigo. Estou na casa da Laura. Entendi. Tá vendo? Então você já faz isso normalmente. Se você não Ah, especifica a casa, você só põe preposição. Estou em casa. entendi. Entendi. Tá? Então, fui à casa e volto logo, Tá. sem crase. Agora, fui à casa da Laura, com crase. Fui à casa dos meus pais, com crase. Fui à Tá. casa do Papai Noel, com crase. Fui à Tá, casa entendi. de repouso, com crase. Uhum. Sacou? Saquei. A gente faz isso. Então, casa, terra e distância só corre crase se forem específicos, tá? Tá. Esse terra aí não é terra-planeta, é terra no sentido assim, se eu estou no navio, eu não estou em terra. Tá? Agora, voltei à terra natal do Papai Noel, com crase. Voltei à terra da Oktoberfest, com crase. Especifiquei. Mantenha a distância, nada. Mantenha a distância de 5 metros, crase. Mantenha a distância de 500 metros, crase. Mantenha a distância segura, o que tu achas? Com ou sem crase? Sem. Sem, porque se distância segura é muito vago, né? Aham. Tudo bem? Tá. Então, assim, chegava à casa sem nada. Tá. E pensava nas contas para pagar à medida que o sono se aproximava. Isso aqui eu acabei de falar para você, né? Sim, é com crase. Exatamente. Quando você Show? fala isso, a gente fica tão nervoso, porque a gente fica pensando, meu Deus, já pensou se a gente erra o que ele acabou de falar? Mas então, pode continuar, professor. Sem problema. Vamos passar para a última aqui, ó. Uhum. Gostava de fazer seus relatórios à caneta. E agora? Isso aqui, ó, presta atenção, tá? Isso aqui é uma locução de instrumento, tá? Tá. Locução de instrumento. Porque é o Aham. instrumento utilizado a falar, tá bom? Vamos Tá. usar a regra do masculino? Troca por Vamos. lápis. Gostava de fazer seus relatórios? A lápis. Virou ao? Não. Então não vai crase. Tá. Tá? Aqui a crase só aparece se tiver ambiguidade, tá? Tá? Mas nesse caso aqui, não te preocupa. Locução de instrumento, não vai botar, tá bom? Tá. Gostava de fazer seus relatórios à caneta. Não se identificava com o mundo virtual. Passava horas à míngua. Ai, não sei. Passava horas. A A míngua míngua. é uma locução feminina, tá? Colocaria crase, tá? Isso.
sem nenhum copo d'água, concentrado nos números. Era sempre assim. Quando começava a trabalhar, Ronaldo se desligava do mundo. Não colocaria crase porque é verbo. Show de bola. É isso aí. Tá, entendi, prof. E aí? Deu para dar uma geral na boa? Acho que sim. Acho que eu vou cuidar mais dessas. É o que eu mais uso realmente, é essa coisa do masculino nas redações, né? Só para você ter uma ideia, tá? Teve um autor que ele fez uma pesquisa, né? E ele contabilizou 87% das questões de crase em concurso público são resolvidas pelo masculino. É? Uhum. Nossa. Então, né? Uhum. Use e abuse, Tá, beleza. Pode deixar que irei. tá? Aqui eu Uhum. acabei não colocando mais uma que é aquela, por exemplo, né? Vou a Blumenau, com ou sem crase. Lembra dessa regra? Vou a Blumenau, volto de Blumenau, né? Uhum. E quem vai Se vou a e Roma? volto de, Uhum. crase para quê? Crase. Não, crase pra quê? Tá, entendi. Certo? Agora, Se se fosse assim, voar, ó, volto de crase pra quê? uhum. Gostei. Se vou a e volto de, crase para quê? Se vou a e volto da, pode colocar. Ah, entendi. Ai, que legal! Gostei desse. Eu vou até anotar aqui, porque eu adoro essas frases de Ó, impacto. isso aqui é bem antiguinho, ó. Se vou a e volto de, crase para quê? Frase pra... Se vou a e volto da, crase a. Frase. Ah, tá. Tá vendo? Então, olha só. Vou a Entendi, Blumenau, prof. volto de Blumenau. Então, não vai nada. Ó. Volto de. Agora, vou a Bela Blumenau. Volto da Bela Blumenau. Se volto da, Uhum, uhum, crase a. tá. Ixi, minha internet está... Vou usar muitas regras aí, os meus artigos médicos. Laura, olha só. Isso aqui, essa regrinha que eu acabei de passar para você é para verbos que te indicam deslocamento, tá? Tá bom. Bom. Aqui eu tô... Aqui o próximo tópico rapidinho é sobre um texto conciso, tá? Concisão, escrever simplesmente o que precisa. O Enem gosta bastante disso aqui. Tá. Quando o cara fala assim, atualmente fala-se muito Uhum, nos dias de hoje sobre um problema muito discutido pela sociedade, que é a corrupção que vem crescendo em vários setores públicos. Os cidadãos sabem que cada dia mais o dinheiro uhum, público é desperdiçado em várias obras que não são necessárias. Portanto, deve-se então que o governo crie políticas eficazes. O cara meu enrolou Deus. até o último fio de cabelo. Tu não tem esse Uhum, problema, tá? Olha tá, só, ok. tudo que está aqui, ó, podia ser resumido como a corrupção, tema muito discutido pela sociedade, cresce por todos os setores públicos, pois os cidadãos sabem que o dinheiro público é desperdiçado com obras supérfluas e superfaturadas. Cabe então ao governo inibir tal ação. Uhum, verdade. Escreva somente o necessário. Tá, beleza. Aqui eu botei algumas situações que são bem comuns. A atriz tem um corpo lindo, tem um rosto bonito, tem um semblante... Tem. Cara, seja mais direto. Sobre a ciência grega, a convergência das opiniões que tem sido repetida ao longo dos séculos é incerta. Para que fazer tudo isso? Diversas opiniões sobre a ciência grega. Uhum. A taxa de emprego, isso aqui é muito comum, isso vem crescendo cada dia mais. Isso, cara, isso Meu me Deus. tira do Tá, às vezes eu sério. faço isso, na real. Às vezes eu faço isso. Isso me Vem tira do sério. crescendo. Pô, põe, cresce, acabou. Menos é Tá, mais. entendi. Tá. Todas as locuções que você puder cortar, substituir por um verbo só, deve ser feito. Tá, beleza. Eu vou lembrar disso. Ó, voz passiva. Foram feitos pelo último presidente dezenas de obras. O cara acha que escrever assim fica bonito. Não fica. O último presidente fez dezenas de obras. Acabou. Tá, Quanto mais direto entendi. você for, mais fácil de convencer. Uhum. É mister em eliminar completamente as deficiências do produto. Por eliminar completamente. Cara, corrigir as falhas. Uhum. É isso que você quis falar. Tá, entendi. Na Segunda Guerra, Winston Churchill exerceu o papel de liderança dos aliados. Winston Churchill liderou os aliados.
Exerceu o papel de liderança. Cara, um verbo só. Liderou. Tá. Principalmente aqui, ó, o Enem pega muito isso, tá? Os verbos, Laura. Os Verbo. verbos. Troca tudo quanto é locução por verbo só. Tá. Fica bem mais fácil de você convencer. E aqui eu botei, Tá. né? Evite o uso excessivo de advérbios, adjetivos também, Uhum. tá? Locuções verbais e tempos compostos. Trabalha com verbo só. Evite escrever na ordem indireta. A gente chama isso de hipérbato, né? Figura de linguagem de inversão. Voz passiva evita. Locuções adjetivas também não. Aliás, adjetivos em geral, né? E repetição de vocábulo de informações. Isso aqui é é um hábito, tá? Uhum. Realmente você não apresenta esses problemas, tá? Ai, que bom. Não, Eu cuido realmente não. bastante porque eu acho que na fala, assim, a gente acaba dizendo Nossa, várias coisas que a gente não precisa, né? muito. E na redação a gente tem que tentar sempre ser o mais sucinto possível e que bom que eu consigo, assim, fazer isso. Para tu teres uma ideia, né? Um dos erros mais comuns na redação do Enem é a mistura da fala com a escrita. A gente chama Aham, de aham. oralidade. O É, eu vejo Valtinho pega bastante. muito no pé de vocês por causa disso. Eu conheço o Valtinho. É, Então, toma cuidado com isso. Tu não tens esse problema. Pelo menos as redações que tu me estás me mostrando, tu não apresentas isso. Um ou outro, de vez em quando, dá uma rateada, mas assim, é locução verbal que dá para trocar, entendeu? aham. Assim, ó, Tá. acaba fazendo, acaba dizendo, isso é bem comum e é erro. Uhum. Pode causar, pode fazer, pode deixar, também acaba com a tua redação, esse tipo de Tá, vou locução. cuidar disso, vou cuidar, vou cuidar. Porque se você fala assim, por exemplo, o uso de medicamentos sem prescrição médica pode prejudicar a, a saúde. Se pode prejudicar, ele não prejudica, então não é um problema tão grave. É, uhum. Então o cara não Tá. acaba não, ele desmerece até teu argumento. Você acabou de sabotar seu argumento, Sim, sim. Verdade. tá? Então toma cuidado. Por falar em automedicação, a gente vai falar sobre isso, Ok, eu não sei. Cara, eu nunca pensei sobre isso. não? Então deixa eu te fazer Nunca uma pensei sobre perguntinha. isso. Tu tens uma farmácia em casa, certo? Eu não tenho, não tenho, não, prof. Na tua casa não tem uma farmacinha? Ah, tá, tá. Tipo, ah, tá. Eu não tenho, mas sim, a gente tem, tipo, Neosaldina, essas coisas assim, né? Sim. Nesol, essas coisas assim. Aqueles remedinhos que, poxa, né? Aham. Para. Tudo Sim, bem? sim. Aham. Qual é o problema da automedicação? Qual é o problema de você ter um remedinho em casa? É, prof, eu realmente não sei. Pra mim, o Isso. problema, ele realmente tá no excesso, assim. Eu tenho... A minha prima, Thaís, Hum, ela é hipocondríaca, assim. E ela vai tomando remédio, vai tomando remédio, vai tomando remédio. E um monte de coisa, um monte de coisa. Eu acho que esse é o problema, assim, sabe? Mas eu não vejo, tipo... tá. Ah, Qual é a eu tenho... idade dela? Ela tem 20, 19. Não. Então o problema está na família, não é nem nela. Em algum momento da criação dela, foi deixado que ela escolhesse tomar remédio, ou foi receitado e ela achou isso Aham. normal e trouxe isso É, para a vida acho adulta, que foi isso mesmo. Acho né? que foi isso E a gente mesmo. faz isso, tá? A gente faz isso. Qual é o problema de quando você está com uma dorzinha de cabeça você tomar um remedinho? A princípio você olha assim, poxa, não tem nenhum problema, né? O problema é que essa tua dor de cabeça pode ser um problema mais sério. Porque é o seguinte, por que que você sente dor? Porque existe alguma função que não está funcionando no seu cérebro, no seu corpo, certo? Você pode desenvolver dor de cabeça porque você está com problema de vista, você está com pouca água, você tá desidratada, pode estar com alguma intoxicação alimentar. Existe algum problema que está desencadeando essa dor de cabeça? Quando você vai lá e toma um remédio, você não está combatendo o problema, você está combatendo os sintomas. Você está entendendo?
Então, o que acontece? Existe uma tendência ocidental, na medicina ocidental, de combater os sintomas e não a doença. Não existe uma cultura de prevenção. Ah, sim, verdade. Quando é que o brasileiro vai ao médico? Quando já tá tudo ferrado, né? Entendeu? E eu te digo mais, vocês mulheres têm um hábito mais saudável do que nós homens. Com certeza. Vocês ainda vão ao médico de uma maneira preventiva. Existem muitas mulheres, por exemplo, que vão ao ginecologista de tempos em tempos de maneira preventiva, Aham. certo? Então, tem uma cultura um pouco mais evoluída. Tá? A questão, por exemplo, do preventivo do câncer de mama. As mulheres têm essa ideia de prevenção. E te digo mais, essa prevenção das mulheres vem de uma cultura patriarcal. Porque a mulher se sente responsável pelos filhos, pela família, então ela tem que estar bem. Não que o homem não tenha essa responsabilidade, mas foi também essa mesma política patriarcal colocou na cabeça dos homens que ir ao médico é sinal de fraqueza. Entendi. E daí ele não vai. Eu acho que, tipo, se eu começasse a falar disso, eu ia sair muito do tema, assim, tipo, Uhum, né, assim, eu sei que é uma discussão válida, tudo mais, uhum. mas eu acho que eu acho que eu falaria, assim, sobre, que você está contribuindo para, eu não sei, realmente, não estou pensando aqui, Tá, mas, ó, tem um médico, e o cara é um médico, tá? Que falou que graças à automedicação, o sistema de saúde pública não colapsou. Aí o pessoal assim, tá louco, cara? Tu é médico? Como é que tu fala isso? Ah, sim, já imaginou se todo mundo fosse ao médico, fosse ao hospital por causa de uma dor de cabeça? O cara me fala uma coisa dessa, cara. Aí fala assim, não, o problema não está na automedicação. O problema está no pessoal só procurar um médico depois que a doença já está instalada. mas Deixa se eu para ir. realmente ter uma dor de cabeça e for só uma coisa de estresse, por exemplo. Sim, então significa que muitas vezes então você não precisava nem tomar remédio, né? Era só deitar, descansa um pouco, Aham. Sim, certo? mas, tipo assim, de vez em quando. E o lance, Laura, é o seguinte: o que está acontecendo? Como as pessoas não se conhecem mais, não existe uma promoção de autoconhecimento, você força seu corpo. Você passa dos seus limites. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Você está estudando para o vestibular, certo? Sim. Quantas vezes você exagerou no estudo? Algumas. Pois é. Por que você exagera? Porque você desconhece até onde você tem que ir. Uhum. Quanto de água você toma por dia? Tomo, assim, tomo o suficiente, acho. O que é o acho o suficiente? Eu não sei, assim, quando eu sinto sede, eu vou tomando. Pois é. Você Tomando, sabe que você tomando. tem que tomar pelo menos, no mínimo, 2 litros de água por dia? Aham. Certo? A gente não faz isso. Você tem que se alimentar. Como você está utilizando muito o cérebro, você precisa de um tipo de nutriente específico. Você já sentiu, estudando, vontade de comer chocolate? Sim, claro, eu acho que Pois sim. é. Sabe por quê? Porque seu corpo precisa de um tipo de açúcar, porque ele está usando energia cerebral. Esse mesmo tipo de açúcar, ele é encontrado em oleaginosas. Então, em vez Uhum. do de chocolate, você pode comer uma castanha, alguma coisa assim, que vai te suprir a mesma necessidade. A gente não faz isso. Quantas horas de sono você precisa para funcionar bem? Umas 8 para mim. Você tá vendo que você está chutando tudo, né? Não, para mim assim, eu fico bem quando eu durmo 8 horas, assim. Tudo bem? Beleza? Tá. Você dormiu
8 horas hoje, então você precisa dormir 8 horas sempre. Toda noite. Você consegue atender essa necessidade? Não. Você sabe que para você ter um aproveitamento total da sua capacidade cerebral e do seu estudo, você precisa também de exercício físico. Sim, Você faz? faço. Beleza. Bastante. Regularmente. Sim. Show de bola. Isso é manutenção. Esse autoconhecimento, tá? Você conhecer como funciona seu corpo, faz com que você não precise tomar remédio tão regularmente, Uhum. certo? E é o que a maioria do pessoal não sabe. Então, de novo, a falta de uma medicina preventiva, a falta de autoconhecimento aumentam o consumo de remédios sem prescrição médica. Meu Deus, professor, mas daí tu não acha que eu vou viajar muito assim? Calma, eu estou te mostrando até onde vai. A gente vai bem Aham. longe ainda. Quer ver? Vamos continuar. Tá? Vamos continuar. Qual é o outro problema da automedicação? Como você não se conhece, como o ser humano não se conhece mais, ele e ao abusar do universo virtual que a gente está fazendo hoje, somente por causa da pandemia, tá? O universo virtual ele funciona de uma maneira diferente. O tempo é diferente, certo? Aham. Então, como a noção de tempo é diferente, a maneira como você passa as horas online também são diferentes. Beleza? Você acaba conseguindo fazer muito mais coisas online, porque ele te dá mais recursos, do que fora do mundo online. Show de bola? Só que o mundo online exige uma superprodução. Exige que você seja sempre o melhor, que você dê sempre o melhor, que você produza cada vez mais. Então, exige que você esteja sempre no ápice do seu desempenho. Uhum. E ninguém consegue isso. O que Tá, acontece? então acho que eu poderia muito falar sobre essa coisa. Tá, então acontece que as pessoas elas precisam se automedicar, né? Elas Porque acabam. para resistir às tensões e coisas que o cotidiano, o mundo do Uhum. trabalho exige. Para Tá, compensar gostei dessa essa aí. falta de noção, né, de realidade, o cara acaba tomando estimulante. Aham. Olha, veja bem como o consumo meu Deus, tipo Red Bull. Como é que é? Aham. Meu Deus, também energético. Energético. Olha como aumentou, cara. O pessoal tá tomando como se fosse suquinho, cara. Isso acaba com o teu rim. Mas se mantém acordado, né? Nossa, eu preciso produzir, Aham. preciso produzir. Eu acho que isso agora me lembrou muito daquela síndrome de burnout. Eu não sei bem por Aham, que, qual mas é relação que bem isso eu aí. vou fazer. Você tem que estar. Como você não consegue estar sempre no ápice, você se frustra. E daí o que acontece quando você pega uma máquina e trabalha sempre na capacidade máxima da máquina? A Uhum. máquina quebra. É o que acontece no Ah, nosso corpo. entendi. Certo? Entendi. Tá, e daí agora eu Hum. tô pensando assim, o que que eu usaria, assim, sabe, pra fazer essa redação, tipo, as coisas que eu sei, eu tô pensando aqui, olhando pra cima. Eu trouxe bastante texto. Esses textos aqui são bem Ah, legais, tá, tá? ok. Bem legais. Tá? E agora, olha só, quer ver outro probleminha? A Hum, gente dá voz a quem não deveria dar voz, certo? Quer ver uma coisa? Quantas vezes você tomou remédio porque teu amigo já tomou, porque teu vizinho prescreveu, porque você vai lá na farmácia, em vez de ao médico, você vai no farmacêutico, olha, estou com esses sintomas, você tem, o que que tu recomenda? Olha isso aqui, cara. Família prescreve medicamentos para 68% da população. Amigos para 41%. Vizinhos para 27%, balconistas para 48%.
Todo mundo é mais importante do que o próprio médico, tá vendo? Uhum. Então, o que que acontece? Quando a gente pretere a presença do médico, porque a gente procura o médico somente quando já está com a doença estourada, né? A gente não dá ao médico a importância que ele deveria ser como uma doença, como uma medicina preventiva, a Uhum. gente acha que qualquer um pode prescrever remédio. Principalmente família e farmácia, ó, tá vendo? E não é à toa que o número de farmácias aumentou absurdamente nos últimos 10 anos. Aqui em Blumenau mesmo, Laura, tem farmácias, assim, farmácias grandes, uma na frente da outra. É um absurdo, assim. Eu acho que isso reflete muito do brasileiro, né? Realmente, Sim. agora eu estou parando para analisar, acho que o número de farmácia fala muito sobre a nossa cultura. Pensa, lei da oferta e da procura. Por que que tem muita farmácia? Porque tem muita gente comprando. Aham. Ninguém ia abrir uma farmácia grande, certo? Porque demanda muito dinheiro, se não tivesse ninguém para comprar, velho, Uhum. certo? E Certo, vai, verdade, prof. e vai. E olha só, e te digo mais, tá? Eu agora, como peguei Covid, eu tive que comprar uma porrada de remédio. Uma porrada de remédio. Acho que você também, quando você pegou, você também teve que comprar uma porrada, tomar uma porrada de remédio, né? E, cara, fazer uma pesquisa, tinha variação de preço de quase 60% de farmácia para farmácia. É um absurdo, assim, sabe? Aham. E vendendo na boa. E querendo me empurrar uma porrada de remédio também, e vai. Eu falo, não, mas o meu médico não receitou. Ah, mas ele vai receitar, pode comprar, que não sei o que. Cara, desculpa, mas não vou tomar remédio. Já estou tomando uma porrada de remédio. Não vou tomar remédio sem o médico falar que é necessário. Ah, não, aí o que acontece? Aí botei na família, né? Aquele grupinho de família normal, né? Eu tenho uma tia que é médica, tá? Minha madrinha é médica. Mas depois que eu botei na família, todo mundo na família receitou. Não, ó, um amigo meu pegou e tomou tal coisa. Meu amigo pegou e tomou isso. Aqui em casa a gente está tomando isso. Aí minha tia cortou na hora, falou assim, para tudo. Não, olha, pela médico, não sei o quê, blá, 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 você tem que tomar isso, isso, isso. Aí fechou com a receita que eu tinha, né? Do médico. Mas se não, cada um receitou uma coisa, né? Hum. Então, isso tudo acaba fazendo com que a automedicação seja institucional. É normal, cara, certo? Aí tu fala assim, ah, mas eu não sou de tomar remédio, eu sou de tomar chá. Desculpa, mas chá acaba sendo tratamento do mesmo jeito. Ah, mas é natural. Não importa. Se ele vai ter uma ação no teu organismo e você não tá com acompanhamento médico, é automedicação do mesmo jeito. Você entende? Uhum. A gente diminui. Eu fui criado à base de chá, tá? Assim, minha avó era fantástica, assim. E minha avó tirava as coisas com a mão, assim. Ele tomava, olhava, ah, você está com isso? Vai lá no quintal e traz uma folha disso, disso, daquilo. Fazia uma charopada, meu Deus do céu. Eita. Então, tirava com a mão. A avó era foda. Nossa, minha avó era. Então, eu quase nunca tomava remédio. Quase nunca tomava. E até hoje, eu sou para tomar remédio, realmente sou muito ruim. Eu tenho um. Também. Eu não tomo remédio por nada. Eu, para tomar remédio, eu tenho que estar muito mal. Agora, com Covid, eu não tive muito o que fugir, né? Não tive, né? Uhum. Mas. Tá? Então, tu pode pensar assim, não. A síndrome de burnout, você pode botar a síndrome como é que eles chamam? Não é super eficácia, é a síndrome de você ser sempre o melhor, assim, tá? Essa exigência do mercado, de você estar sempre no ápice Hum, da sua produção, isso também faz com que o pessoal exagere, entendi. tá? Tranquilinho. Tá. Então, fala assim, ó, como evitar a automedicação na sociedade brasileira?
Quando eu falo como evitar, você vai ter que falar sobre o que estimula a automedicação. Porque senão você não vai conseguir trabalhar com isso, né? Aham. Tá? Meu Outra Deus. coisinha também que estimula a automedicação, sabe? O não fracionamento dos remédios. Quer ver uma coisa? Você, por exemplo, agora eu peguei Covid e precisei tomar um antigripal, tá? Para combater os. Daí eu comprei uma caixa, a caixa vem com 20 comprimidos, tá? Mas eu precisei tomar durante, sei lá, eu precisei tomar só 10 comprimidos. E eu não tive como comprar só 10, só tinha caixa com 20. Aí o que que adianta? Eu fiquei com 20, fiquei com 10 comprimidos aqui em casa, na minha farmacinha. Isso estimula a automedicação? Claro. A partir do momento que você tem o remédio em casa, porque você comprou a mais, que não deu para fracionar, você vai usar. Né? Então, essa falta de opção de fracionamento de remédio, vir só em caixas fechadas já, acaba estimulando também a automedicação. Você não poder comprar exatamente o que você precisa. Né? Você vai tomar um remédio por, sei lá, 5 dias. Não, mas a gente só vende para 15. Você tem que comprar. Né? E daí fica. E tudo quanto é remédio que a gente toma sem prescrição médica pode causar problema maior ainda, né? Uhum. Pode agravar sintomas, pode mascarar um problema maior, né? E assim vai. Show? Show. Vou pensar um pouco aqui no que eu vou fazer, professor, tá meio assim, Sim, é digerindo as assim. coisas primeiro. É um assunto bem delicado, tá? É um assunto que Uhum. merece um pouco mais de pensamento mesmo. E pensar o seguinte, Laura, por que que o pessoal toma remédio sem ir ao médico? Porque desmerece o que o médico fala? Não, não é isso. Porque ele se acha, primeiro, a internet virou o médico de muita gente, o doutor Google. Então, para que eu vou ao médico se tem ali no. Tem muita gente que acredita, né? Então acaba não indo mais ao médico. Segundo, a grande demora no atendimento na saúde pública. Tem vezes para você conseguir uma consulta só daqui a 6 meses. Você não vai ficar doente durante 6 meses esperando uma consulta. Uhum. Então você acaba partindo para o que você tem na mão, que é a automedicação. Né? Você vai pelos sintomas parecidos. Teve um amigo meu que teve uma coisa parecida que eu tive, então ele tomou tal remédio, eu vou tomar também. Uhum. Isso é bem comum, né? Principalmente em família. Ah, teu primo teve isso também, ele tomou esse remédio, ó, pode tomar que é tira e queda. Difícil uma família não ter isso, cara. Muito Uhum. difícil. Né? Verdade. E acaba sendo influenciado pelo meio, né? Durkheim já falava sobre isso, né? O meio influencia suas ações. Se todo mundo toma um remedinho, você vai tomar também. Certo? Ah, o que que é? Ah, vou tomar um Tilenolzinho. Para, Tilenol, pá. Pô, Tilenol é punk, cara. Show? Aham. Eu vou pensar aqui, prof. Mas obrigado pela ajuda. Qualquer coisa eu falo com você pelo WhatsApp, tá bom? Sem problema, então. Tá Ok. bom? Muito obrigada, viu? Então ficamos por aqui. Espero realmente, né, acabar um pouco mais cedo, que você pediu até de questão Aham. de. Tá bom? Tá. Espero realmente que você tenha gostado da aula, que tenha te dado Gostei alguma sim. luz. Foi ótimo mesmo. Tá bom. Muito obrigada. Acho que Se agora cuida eu não aí, vou mais tá? errar. Ok, valeu. Boa noite aí, boa melhora aí para você também. Amém. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau, Valeu. tchau.